Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que desmembramos as questões do Livro dos Espíritos, esta obra que nos dá muitas vezes o embasamento necessário sobre as questões preponderantes desta doutrina para os acontecimentos do nosso dia a dia. Nós estamos na parte primeira, falando ainda das causas primárias, o capítulo é o 4 do princípio vital, e hoje a gente começa falando sobre o tópico vida e morte. A questão é a 68, que diz o seguinte: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Esse tema é um tema muito complexo, porque por mais que tenhamos os conhecimentos necessários sobre a imortalidade da alma, nós nunca estamos preparados 100% para quando isso acontecer, não nos abalarmos tanto. Vamos às nossas reflexões do dia. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico, como já antecipamos. Quando se processa a velhice, os órgãos eles enfraquecem, a vitalidade obviamente diminui. No entanto, a morte por desastre, ela interrompe, por vezes, o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital, ela desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos por falta de harmonia no conjunto. A verdadeira causa de morte, ou da morte, melhor dizendo, é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual traçado muitas vezes à luz do karma de cada espírito, bem como, e certamente, do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. A morte de cada corpo humano não é determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. Assim, as provas, os infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. Depende, das nossas escolhas também. O mundo espiritual, que comanda a existência dos homens na Terra, escolhe o melhor para cada um. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o inconveniente à sociedade permanece até a velhice. É natural muitas vezes pensarmos dessa forma. Isso porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Devemos procurar estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade, como se respira o ar e se sentem os raios do sol. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, podemos assim dizer, sem que desapareça a vida do corpo, e muito menos a do espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. E quando nos é faltada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade, porém, todos eles são pobres para explicar o valor da alma. Alhures dizemos que o espírito é vida. No entanto, a vida é atributo do espírito
como o amor, a caridade e etc. Dessa forma, todos os valores que conhecemos são atributos dessa chama divina que acordam em si e com a sua presença. Qual a definição que poderemos dar para o Espírito? Onde encontraremos termos adequados? A pobreza da linguagem nos enfraquece a razão. Sentimos o que é o Espírito sem ter condições de descrever o que realmente ele é. Por aí pode-se deduzir o que Deus representa para nós e as dificuldades que temos para falar sobre o soberano Senhor. Pouco passamos do entendimento do índio e, se quisermos avançar, diremos, repetindo João Evangelista, Deus é amor. E com mais propriedade, repetiremos Jesus quando nos ensina, Pai nosso que estais no céu. A morte que muitos temem na terra é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma, para que esta compreenda melhor as leis da vida. Muitos ainda perguntam se a inteligência é o espírito, e nós repetiremos que ela é um atributo, um dom que acordou, como muitos outros, na forja divina da consciência. E é nessa linha de entendimento e de raciocínio que notamos que nada morre, tudo na vida, tudo vive na vida de Deus. E quando muitas vezes começamos a despertar para o Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, rumo à felicidade imortal, nos ensejando a alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. É, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, e de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da mente a preocupação com a morte. Estas foram as nossas reflexões nesta terça-feira, em mais um encontro, em mais um episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita. Aproveito para desejar-lhes uma ótima manhã de terça-feira, um excelente resto de semana a todos, realizando sempre as reflexões devidas e procurando a reforma íntima constante. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira com mais reflexões. Até lá!